Pessoas inteligentes me fascinam. Eu parei para pensar sobre isso esses dias. Eu tenho medo de não conseguir me tornar uma pessoa pelo menos parecida, pelo menos aos pés daquelas que eu admiro, sabe? Quando eu assisto um vídeo de alguém assim no YouTube, ou então eu leio um livro, ou eu vejo, sei lá, o documentário, alguma coisa sobre alguma figura, por exemplo, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, sabe esses caras que são surreais, assim, tipo, além do ser humano, tipo, que não faz sentido o cara ter chegado ali. E eu penso assim, será que hoje em dia é possível surgir alguém assim? Surgir alguém com uma inteligência tão fora do comum como essa? Porque todos eles, uma coisa que eu percebi é que todos eles tinham uma... Eles eram gênios desde nascença. Eu não sei explicar, não sei se era exatamente isso, ou se era que o ambiente forçava eles a serem assim, né? Sei que também eles tiveram muitas oportunidades, né, de estudar com os mais inteligentes também, seguir um caminho que eles puderam escolher, né? Mas uma coisa que eu também parei para pensar é que, por exemplo, vamos seguir na linha do Leonardo da Vinci. O que ele tinha que fazer para poder fazer o que ele gostava de fazer mesmo, né? Ele era obrigado a projetar e a ter ideias de armas, né? Ele vendia projetos de armas para um cara lá e assim ele ganhava dinheiro para poder fazer aquilo que ele gostava, que era estudar o mundo, né? Estudar o mundo e fazer a arte dele, pintar a Mona Lisa, pintar aquele... Ele era obrigado a fazer uma coisa, ele trabalhava naquilo, ele era bom naquilo, e assim ele tinha a oportunidade de fazer aquela outra coisa. Então, se o cara que era o Leonardo da Vinci precisava fazer uma coisa que ele não necessariamente gostava, para aí sim ser possível dele fazer aquela outra coisa, por que eu fico pensando que eu posso querer só fazer aquilo que eu gosto e isso pronto, e assim eu vou viver minha vida? Não sei se eu tô errado de seguir esse exemplo, de pensar dessa forma. O melhor dos mundos, a melhor possibilidade seria se eu pudesse, né, seguir fazendo, estudando, pensando só sobre aquilo que eu gosto, só sobre aquilo que me interessa. Mas aí me vem um outro pensamento. Será que o fato dele ser obrigado a fazer outra coisa, da qual ele talvez não gostava tanto assim, mas que também exigia dele estudar outras coisas, entender outras coisas, passar um tempo longe dessa outra coisa que ele gostava, tornava possível ele fazer obras tão bem feitas? Entende o que eu tô querendo dizer? Talvez o fato dele ser obrigado a se afastar um pouco daquela obra dele, quando ele voltava, saía dessa coisa que ele não gosta tanto e voltava a fazer aquela ali, que é o que ele mais gosta, talvez essa volta, esse entusiasmo para voltar a fazer aquela coisa e para fazer aquilo que você gosta só de vez em quando, ou então aproveitar o máximo possível o tempo que você tem para fazer aquela coisa, tornou possível dele fazer uma obra tão maravilhosa. E uma coisa que eu vi esses dias foi um vídeo do Arthur Miller, onde ele fez uma analogia dizendo que a dificuldade, a limitação faz você criar mais, ter mais criatividade. Imagina que você quer fazer aqueles short film do YouTube, sabe? Aqueles filmezinhos pequenininhos que você faz, que tem um monte de gente que faz e é muito top. Só que você não tem estrutura, você não tem o equipamento. E aí o que você precisa fazer? Você precisa dar um jeito. Se você quer fazer, você vai dar um jeito. Você vai pensar, você vai desenvolver uma, sei lá, alguma ideia que você teve. Tipo assim, não tem um tripé, então eu vou usar tal coisa. Ou então, eu não vou usar nada e aí eu vou deixar o celular num ângulo que ninguém faz. E às vezes essa falta, essa limitação te fez se destacar, te fez ter uma ideia nova, te fez adquirir uma habilidade nova, né? Por exemplo, se você não tem um equipamento que te dá uma cor bonita no seu vídeo, você vai fuçar lá, você vai tentar aprender uma nova habilidade para você fazer um color grading, né? Mexer lá nas configurações do seu vídeo para deixar a cor mais bonita. Então, a limitação te dá a oportunidade de ter novas ideias, de criar coisas novas e de se destacar da maioria, porque se você não tem o mesmo equipamento que o outro, de alguma forma o seu conteúdo, a sua criação vai ficar um pouco diferente. Parei para pensar também em outra coisa. Será que no mundo atual tem como surgir um novo Leonardo da Vinci?
surgir uma pessoa que seja extraordinária, assim, porque a gente tem muita limitação desde que a gente nasce, né? O Leonardo da Vinci, o que ele fez? Quando ele nasceu, ele já tinha lá os instintos de buscar pela natureza, de entender a morte, de entender os animais. Então ele se desenvolveu naquilo, e ele não tinha distrações, né? Ele tinha aquele interesse dele, ele não tinha outras distrações, não tinha um Instagram para ficar tocando notificação, ele não tinha um WhatsApp para falar com a pessoa que estava lá do outro lado do mundo. O foco dele, o objetivo dele era só aquilo. Ele só estudava aquilo, na cabeça dele só passava aquilo. Hoje em dia até tem como você... Tanto é que tem muitos títulos de vídeos por aí que você vê que é seja obcecado. Hoje em dia é uma estratégia você ser obcecado por uma coisa. Mas mesmo assim, é inevitável. Você vai ter distrações, você vai ter coisas pra tirar a sua atenção daquilo ali. Então seu foco não vai ser 100% aquilo. E aí me vem à cabeça, será que hoje em dia ainda é possível existir alguém que seja tão extraordinário assim? Não quero dizer que o Leonardo da Vinci era extraordinário na arte, não. Ele era extraordinário em muitas coisas. Ele tinha seus interesses e ele se aprofundou em todos eles. Diversas áreas da vida. E ele foi fundo naquilo. Por quê? Porque ele não tinha distração supérflua, entende? Tipo, ele até tinha, só que não era no nível que a gente tem hoje em dia. Eu acho que você entende o que eu tô querendo dizer. Será que hoje em dia tem como surgir alguém que tenha um interesse tão forte que ele consiga evitar o tanto de distração e o tanto de coisa que tem pra te tirar do seu rumo hoje em dia? Eu acho difícil. Bom, esse foi o pensamento. Não tinha um cafezinho hoje porque eu tô aqui no parque, acabei de fazer uma corrida de 5 km. E me responde essa pergunta, você acha que tem alguém que vai... Será que ainda vai nascer alguém com interesse e com uma inteligência tão grande quanto a do Leonardo da Vinci? Será que o mundo atual proporciona que alguém seja mais que o Leonardo da Vinci? Pode ser também, né? Às vezes eu tô pensando de forma errada. Mas é isso aí. Deixa nos comentários o que você acha. Deixa seu like, se inscreve e seja feliz, forte e saudável.